todos. Deixa eu ver se eu consigo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha percepção. Vocês conseguem ouvir bem lá no fundo? Tudo bem? A minha percepção sobre o impacto que, eventualmente, alimentos podem ter, devem ter na saúde, mas sobre uma perspectiva bastante particular, né? Eu vou tentar mostrar para vocês a importância, na verdade, da informação. Pediram para eu falar sobre a cadeia de alimentos e o impacto na saúde, então eu vou passar muito rapidamente alguns slides aqui que eu acho que são pertinentes, em particular o fato de que o avanço na agricultura, em termos tecnológicos, tem se mostrado muito maior do que na indústria, por exemplo. E eu acho até que, né, nas áreas de saúde, sobretudo, o que nós temos na agricultura, visto na agricultura brasileira, sobretudo, é muito mais impactante do que em outras áreas. Não é à toa, né, que o nosso agronegócio é muito importante, né, talvez um exemplo para o mundo todo. Então, a agricultura hoje ela é feita realmente com alta tecnologia, ela está robotizada, né, ela processa informação de alta qualidade, e isso tem impacto, obviamente, na produtividade, né, e também, eu diria assim, no na nossa capacidade de exportar para o mundo inteiro. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Eu queria que vocês vissem o alimento não só como matéria, ou fonte de matéria e energia, mas como fonte de informação. Depois eu quero tentar aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Felizmente parece que eu tenho um errinho ali, né? A saúde pode ser controlada pelo adequado tratamento da informação. Mas não é informação do ponto de vista clássico, né? Estou falando aqui basicamente de informação molecular. E aí eu gosto sempre de começar pelo começo, né? O que é informação, de fato? Como é que a gente acabou numa situação de evolução, como seres humanos que somos? Como é que a gente tem o planeta, o universo da forma como ele está? Bem, se você vê essa figura da evolução do universo, a gente começou numa situação em que a informação ou estava completamente concentrada num único ponto, ou nós não tínhamos informação nenhuma, que é, de fato, o que a gente tem, né? A informação era criada a partir de situações onde você tem dois elementos que interagem entre si. Então, é através da interação de dois sistemas que você, de fato, vivencia a informação, em que a informação começa a ter algum significado. E essa informação se dá exatamente por fluxo de matéria e energia. E não tem nenhuma mágica nisso, a gente não tem particularmente nenhuma dificuldade de entender isso. Se você pegar uma folha em branco, o nível de informação que você tem é 0. Se você tiver um ponto, você pode dizer que você tem 1 bit de informação. E você não tem interação nenhuma entre esse um ponto sozinho nesse universo de uma folha de papel. Você precisa de pelo menos 2 pontos para ter alguma coisa que faz algum sentido. Digamos, a distância entre eles, o tipo, talvez, de pixel que ele representa. Um é colorido, talvez, o outro é preto. E essa informação é, na verdade, o que permite que sistemas sejam dinâmicos e que evoluam. É uma coisa que a gente percebe pouco no dia a dia, porque a gente vive isso como uma coisa natural. Nós temos aí também uma foto, por exemplo, né, do universo visível, onde há pequeníssimas diferenças, na verdade, sutis diferenças de temperatura, e que mostram um mapa que é heterogêneo e que leva à evolução de galáxias e, no final das contas, de seres humanos. Essas pequenas diferenças são o que contam. E eu queria que vocês pensassem um sistema como uma célula, por exemplo, como um equivalente desse mapa oval que a gente tem aí na tela, né? São pequenas diferenças de concentração dentro da célula que permitem que a célula exerça funções complexas, como a gente tem, né, no caso de células animais, por exemplo, ou mesmo em células de micro-organismos. Na verdade, nós respondemos a estímulos, né? E nessa outra figura você tem ali um gráfico que, aliás, é revolucionário, né? Essa curva de radiação é o que dá origem à mecânica, à descoberta da mecânica quântica, por Max Planck. E temos um pequeno espectro de luz visível, que é, na verdade, com o qual nós interagimos fundamentalmente, né?
Deve ser muito difícil ser cego num mundo como o nosso, porque boa parte da informação que nós processamos é informação visual. E essa informação visual é o input que nós precisamos para uma série de estímulos importantes do nosso organismo e faz a gente funcionar, de certa forma, como elementos, como objetos conscientes. Mas internamente, subjacente a isso, obviamente tem um mundo bioquímico, tem um mundo das reações bioquímicas em cada célula do nosso organismo. Mas não só na célula. Talvez a gente tenha negligenciado por muito tempo o que a gente chama de matriz ou matrizes extracelulares. Muito da informação relevante não está na célula, está na matriz. E a célula, na verdade, é um sistema que tem uma membrana, que como engenheiro a gente gosta de ver como condição de contorno, como boundary do sistema, de onde você troca a informação. E parte, obviamente, dessa informação é a energia que você consome na forma de alimento. Bom, essas moléculas que penetram na célula são que disparam mecanismos fisiológicos importantes e elas são processadas, literalmente, para uma única função, que vocês sabem, é a reprodução, é a conservação da molécula de DNA, que, de novo, é um sinalizador importante, mas uma forma de você armazenar energia, de armazenar informação de forma muito eficiente. Somos processadores de informação. Somos escravos do nosso DNA, na verdade. Ou éramos escravos do DNA até pouquíssimo tempo. Agora nós manipulamos o DNA. Agora nós invertemos um pouco dessa equação e isso dá uma série de possibilidades, não só diagnósticas, como também de tratamento. E aí talvez que eu acho que eu quero deixar algum tipo de mensagem. Desculpe aí, não sabia que estava tão desformatada a apresentação, mas enfim, acho que porque está em PowerPoint deveria estar em PDF. Se não ficar muito pior que isso, a gente continua assim, tá bom? Esse aí é o famoso dogma central da biologia molecular, mas o que é relevante é o seguinte: isso aqui é uma linha de processamento de informação, certo? Então, nossos pacientes, os pacientes de vocês, eu não sou médico, enfim, somos os armazenadores de informação que precisam ser processadas. É óbvio que cada um de nós tem um genoma específico e reage de forma diferente a diferentes sinais, a diferentes medicamentos, a diferentes alimentos. Óbvio, né? Essa é a sinalização que nós não percebemos, é a sinalização bioquímica. Não é a visual, que a gente recebe através dos nossos olhos, né? Mas é aquela que, sobretudo, forma a nossa percepção mental, nossa consciência, nosso estado de bem-estar ou de mal-estar, né? Então, olha só, eu parto do DNA, tenho um processo de transcrição e depois tem um processo de transição, e somos produtores de proteínas, né? E aí eu estou falando de uma série de proteínas que têm derivativos, obviamente, tem glicoproteínas, etc. Tá? E, em particular, agora nós estamos com esse projeto na JBS de produzir proteína animal a partir de multiplicação celular. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. A célula é um bioreator complexo, tridimensional. Não é aquele que a gente vê no livrinho lá de bioquímica, não é? É uma estrutura tridimensional complexa. Ela recebe informação e processa informação a partir da sua membrana envoltória e lá dentro ocorrem literalmente milhares de reações. Diferentes sinais vão levar a diferentes expressões de diferentes genes e, portanto, um conjunto de milhares de reações um pouco diferentes, dependendo da situação, da percepção da célula em relação ao seu microambiente. E aí a gente está falando de coisas assim, 10 diâmetros celulares, é o que a célula percebe, né? Não é exatamente uma sinalização que vem de muito longe, necessariamente é uma informação que vem de relativamente perto, ou, né, para a maioria dos casos, quando eu estou falando de fisiologia. Não é o caso, obviamente, de sensores, digamos, do nosso olho, que aí recebem sinais que viajaram bilhões de anos, né? Tem... não dá nem para ler, mas enfim. Tem uma área importante que a gente chama de Systems Biology, que combina tudo isso, certo? Ela junta biologia com poder de manipulação computacional da informação e processa essas informações no sentido de você ter coisas úteis, de você ter, digamos, dispositivos, de você ter terapias, de você entender a sinalização molecular. Então, ao contrário, por exemplo,
de situações bioquímicas, a biologia de sistemas se preocupa com a sinalização molecular. Então, mais importante do que você ter, digamos, a análise de um genoma, que, a propósito, é um conjunto de informações estáticas, fundamentalmente não muda ao longo da vida do indivíduo, a expressão desses genes, a dinâmica que você tem, tanto dos metabólitos internos, ou mesmo dos metabólitos externos, inclusive proteínas que se difundem na matriz, essa dinâmica é sinalizada, né, em relação aos sinais que você recebe, ou é processada em relação aos sinais que você recebe, e, portanto, ativando determinados genes que vão fazer aquela célula se comportar de um jeito ou de outro. Essa área de Systems Biology é absolutamente multidisciplinar. Eu gosto de dizer que, felizmente, a célula não sabe que eu sou engenheiro, mas ela também não sabe que você é médico, que você é enfermeiro, que você é dentista. As células simplesmente don't care, né? Elas agem de acordo com a segunda lei da termodinâmica, como eu gosto de dizer, obedecem à lei de conservação da massa, à lei de conservação da energia e, bum, acabou, né? Não existe nada, não existe mágica nesse processo. Existe uma evolução natural do sistema em relação às reações que o sistema responde, obviamente em função dessa sinalização, dessa informação que ela recebe, informação aí entendida como essas interações, como eu falei anteriormente. Isso aqui é para me vingar dos médicos, porque eles escrevem as coisas que às vezes eu não entendo, né? E aí eu também escrevo as coisas que eles não entendem. Mas, na verdade, é uma brincadeira aqui. Essa é uma equação diferencial parcial de conservação de massa, né? Ela possui um termo aqui de tempo que mostra que isso, obviamente, é dinâmico. A célula não é um sistema em equilíbrio, né? A homeostase não é um sistema exatamente em equilíbrio. É um conjunto de situações dinâmicas de processamento do sinal, e você vai estar, obviamente, sujeito a qualquer variação, dependendo da condição em que você submete o sistema. Isso permite que a gente, digamos, quando computa, e essa é a mensagem que eu quero trazer, a medicina ou a saúde precisa quantificar as coisas, né, no nível molecular. Hoje a gente tem as ferramentas para isso, obviamente que isso não é uma coisa simples, e a gente tem que estender esses conceitos de saúde, de medicina, para uma área muito mais disciplinar e quantitativa. Eu tenho dito, e eu aceito contestações, que a biologia não é mais uma ciência experimental, a biologia é uma ciência exata. Por quê? Porque eu tenho agora a capacidade de prever o comportamento do sistema biológico como eu não tinha antes. Só mais duas aqui. Essa, por exemplo, a equação me permite que eu estude a fisiologia da célula. É o balanço de energia na célula. Envolvem conceitos de engenharia, tipo entalpia, convecção, dissipação, difusão, nesse caso térmica, né? Essas equações precisam ser resolvidas. E a gente tem hoje bons, né, sistemas numéricos para resolver essas equações. Às vezes eu preciso de supercomputadores para resolver um conjunto complexo de milhares de reações ocorrendo simultaneamente e computar os devidos balanços de massa e de energia. Quando eu coloco células para crescer num bioreator grande, eu tenho outros fatores que são importantes. É a conservação da quantidade de movimento linear, de momentum. E aí, isso permite que eu avalie a sobrevivência celular, quando a célula está sujeita a estresses, a cisalhamentos, etc. Bom, chega, né, de equação. Se cada equação que você põe no livro, você perde metade dos leitores. Eu aqui perdi metade da audiência, mas espero que não. Isso aqui é um slide de uma aula que eu gostava de dar sobre informação cognitiva, mas é só para mostrar que a importância eventual da matriz extracelular. Quando você tem um determinado tecido, né, você tem a célula, obviamente, né, mas tem uma parte importante do volume, que normalmente é um hidrogel, onde acontecem coisas muito interessantes e pouquíssimo estudadas. Há dois israelenses que defendem há coisa de uns 5 ou 6 anos, talvez um pouco mais, a ideia de que a memória não está nos neurônios, ou na rede de neurônios, o que, aliás, é um lugar comum, né? Quando você vê aquela imagem do Carral lá, aquela primeira dos neurônios, você vê aqueles pontinhos dos neurônios, e o resto é absolutamente esquecido. Esse resto é a matriz extracelular. Esse resto é o hidrogel que você tem no cérebro. E a ideia de que
a memória está nessas conexões entre os neurônios, com todo respeito, é absolutamente estúpida. Porque não tem como você sustentar informação em rede dessa forma, né? Então, é muito provável que a informação, na verdade, é armazenada em metal, em metais com diferentes estados. Por exemplo, ferro 2, ferro 3, vanádio, cromo, níquel, na matriz extracelular, e que se comunica eventualmente com as células, com neurônios, e aí tem modelos fantásticos sobre isso, mas, obviamente, que você tem que brigar com grupos que estão trabalhando há 20, 30 anos para ganhar prêmio Nobel baseado numa provavelmente falsa hipótese. Mas, enfim, já para lá. O novo mundo, o mundo novo das proteínas alternativas. Isso aí nós temos hoje mais de 70 startups para fazer, só para fazer carne cultivada. As proteínas alternativas são produzidas também por fermentação de precisão, ou por baseada em células, por proteínas vegetais. Meu tempo acabou. Enfim, a ideia de fazer carne cultivada ou proteína cultivada é uma ideia antiga, é de 1931, na verdade. Olha só o que Winston Churchill disse em 1931, num livro que era previsões deles para os próximos 50 anos. É verdade que ele errou por 50. Mas está acontecendo em 100 anos o que ele previa, que é, por que você vai criar uma galinha inteira para comer apenas o peito ou a asa, se você poderia cultivar células no meio adequado e produzir só peito, só asa? Bom, isso em 1931 parecia uma coisa absurda, hoje é quase realidade. Em pequena escala já é realidade, né? E a JBS tem um investimento grande, fazendo um investimento grande agora, de 100 milhões de dólares, dos quais 40 milhões vai para uma empresa que a gente comprou na Espanha, a Biotech Foods, que já está em escala piloto, e 62 milhões de dólares vem para Florianópolis, para a gente fazer carne cultivada com tecnologia absolutamente tupiniquim, desenvolvida a partir do zero aqui no Sapiens Park, né? Aí eu acho que a JBS dispensa apresentações, né? A gente é uma empresa de faturamento de R$1 bilhão por dia, né? É a maior empresa de proteína animal do mundo e agora a maior empresa de alimentos do mundo, ultrapassou recentemente a Nestlé no primeiro trimestre. Vamos seguir o Churchill, né? O que é o impacto dessa agricultura celular? Na produção convencional, você leva 2 anos, né, para ter o animal e abater o animal, você tem todas essas etapas da agricultura, da agropecuária tradicional, às vezes tem confinamento, nem sempre tem confinamento. E no processo de carne cultivada, é questão de semanas, né? Em 3 semanas, talvez 4, eu posso produzir carne, literalmente. Parece carne? Não, não parece carne, é carne. No caso dos plant-based, como a gente tem na Seara, a linha incrível, é plant-based, é um análogo de carne. Parece carne, parece mesmo. Mas no caso de carne cultivada, é carne. E é carne com gordura que eu posso customizar. O tipo de gordura, a quantidade de gordura, com a proteína que eu quiser enriquecer, com talvez o terapêutico que eu quiser introduzir junto, porque ela não depende do que o boi me dá naturalmente. Eu processo isso industrialmente, com a segurança necessária, obviamente, e do jeito que eu quiser. Os produtos, os alimentos do futuro já estão chegando, e eles vão ser, na verdade, acho, muito diferentes do que a gente tem normalmente. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer que sorvete não dá em árvore. É uma coisa que a gente fabrica, é fruto da criatividade humana. Queijo não dá em vaca. É fruto da experiência e da criatividade humana. E nós vamos criar alimentos maravilhosos, acreditem. E nós vamos fazer a partir daqui em Florianópolis, com a ajuda de todos. Bom, eu acho que eu vou ter que pular aqui. Posso falar um outro momento sobre estruturação. Tem tecnologias de bioimpressão 3D, que são coisas importantes, que envolvem robótica, inteligência artificial, etc. E eu chamo vocês a atenção para uma coisa que é um conceito estendido do que a gente tem na biologia aplicada,
que vai do genoma e da genômica até o metaboloma, até uma fruxômica, nós precisamos da, se vocês me permitem, parece ridículo, mas da fisiômica, do fisioma. Aprendemos a entender que cada indivíduo tem uma fisiologia particular, necessidades particulares, e nós podemos atender isso através da alimentação, de uma forma inteligente, programada, né? Eu digo assim, daqui a alguns poucos anos a gente vai dizer, Alexa, eu preciso almoçar. Passa mais um ano, você não precisa, a Alexa vai saber que você precisa almoçar, e passar mais alguns anos você não vai falar com a Alexa. Ela vai ler a sua mente, e ela vai saber que você precisa daquele almoço, com aqueles nutrientes, com uma certa quantidade de triptofano, com uma certa quantidade de ferro e assim por diante. Isso não é mais ficção científica. Isso vai ser realidade em muito pouco tempo. Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Isso é conhecido de vocês, Hipócrates, e eu queria agradecer o convite da CM e a paciência de vocês. Obrigado.